Olá, senhores. Dando continuidade à nossa matéria de responsabilidade civil atinente às relações de consumo, havíamos falado na aula anterior sobre o fato do produto, o fato do serviço. Voltaremos com o tempo a retomar a questão. Haviam me perguntado com relação ao fundamento. Qual é o fundamento dessa responsabilidade civil? Vamos lá, voltando, retomando. O fundamento dessa responsabilidade civil é o dever de segurança. O dever de segurança e de qualidade dos produtos, eles estão previstos no artigo 8º e 9º do Código de Defesa do Consumidor. E esse dever de segurança tem que ser garantido pelo fornecedor. O fornecedor deve dar segurança de forma adequada, né? O princípio da adequação aí utilizado na adequação da qualidade do bem de consumo que está sendo colocado no mercado. Então, essa adequação vamos apenas ajustar. Obviamente que a qualidade e a segurança de um carro blindado é diferente da de um carro popular, mas os dois têm regras de segurança muito rígidas que devem ser cumpridas pelo fornecedor, pelo fabricante. Se ele não cumprir, ele tem aí a origem do seu dever de indenizar, né? Então, essa é uma origem garantida pela lei, né? Está prevista em lei. Então, esse dever de segurança é o próprio fundamento da responsabilidade civil. Existe um dever de segurança cobrado do fabricante, que é o de colocar bens de consumo no mercado que atentem a essa mínima segurança exigida para a saúde e tudo mais em relação ao consumidor. Então, senhores, quando a gente fala em cumprimento do dever de segurança, o que estamos falando é observância de normas técnicas, é observância das regras de segurança. Os senhores estão assistindo agora uma briga tremenda pela televisão, exatamente da colocação sem as regras, sem a especificação adequada, sem cumprir todas as etapas e protocolos de um produto no mercado de consumo, né? Então, existe toda uma discussão a respeito disso. É claro que essa é uma situação excepcional, mas existirá de toda forma uma obrigação do fabricante. Ou vai querer isentar? Né? Quem vai puxar essa obrigação? O Estado? Entendam, o consumidor não arcará com o prejuízo. Se lhe foi causado algum tipo de acidente, de problema pelo produto defeituoso que lhe foi entregue, ele tem o tem o direito de solicitar essa indenização. Tá? Então, desse dever de segurança surge, desse fundamento do dever de segurança, previsto no artigo 8º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, é que surge o dever de indenizar do fabricante, tá? Não só dele, o senhor tem uma lista aí de fornecedores previstas no artigo 3º do CDC, aos quais o senhor pode socorrer para pedir a indenização cabível. Então, entendam, existe uma origem, sim, que é o dever de segurança. Existe uma outra, chamada pela Cláudia Lima Marques de dever acessório, mas que está ali previsto, que é o dever de informar, que é insto do fabricante. Ele não tem só que colocar o bem no mercado de consumo, ele tem que informar. É para deixar no sol, qual é a temperatura que tem que deixar, o que é para evitar. Claro que tem avisos que são absolutamente inúteis, né? Eu chamo de aviso inútil, pelo menos, né? Não manter ao alcance das crianças. Gente, se você coloca lá em cima, a criança vai alcançar, né? É uma questão até de honra para eles vão escalar e eles vão alcançar. Esse é um desafio infantil. Mas, pelo menos, o fabricante colocou ali a sua advertência, né? Então, existem regras aí de segurança e de saúde? Claro que tem, né? Se você abriu a maionese, ela tem um prazo de validade, mas se você abriu, por favor, consumir aí em 10 dias. Tem uma regra básica. Senão depois acho que ela não vai ficar tão boa assim. E se o senhor passar mal, não vai adiantar aí se socorrer ou pedir indenização para o fabricante. Então entendam, senhores, aqui a preocupação não é com o consumidor vítima. Aqui a preocupação é com o consumidor em geral, né? Então, o fabricante tem que colocar no mercado produtos que atentem ao dever de segurança e tem ainda que cumprir o dever de informar. Qualquer descumprimento dos dois gera o dever de indenizar. Tá? Então,
não há necessidade, obviamente isso ocorrerá, o defeito implicará em algum problema para o consumidor, mas não é, desse dano que sai. Existe um fundamento aí, que é o dever de segurança ou o dever de indenizar, que foram violados, né, de alguma forma, e esse consumidor saiu prejudicado. Nem se diga que pelo fato da produção ser em consumo, de ser uma produção em massa, o fornecedor não agiria com culpa, logo, portanto, esse fabricante não agindo com culpa, ele não teria o dever de indenizar. Faça-me o favor, por isso que nós já vimos que a responsabilidade aqui é de natureza objetiva. E se ele percebe que uma parte dessa linha de produção saiu com algum defeito, é obrigação dele informar e chamar para consertar, o que usualmente se chama de recall. O que é o recall? Você reconhece o defeito, chama para providenciar ou suprir o defeito existente e devolver o bem ao consumidor. Por que você vai gastar com isso? Para você não perder o consumidor, né? Para que isso não saia mais caro para a sua empresa, para você manter o bom nome da sua empresa. O bom nome da sua empresa está ligado à forma de tratamento do consumidor. Esconder um defeito é a pior das coisas que pode ser feita. É muito melhor, não só mais honesto, mas em termos de mercado mesmo, mais interessante que você se posicione de uma maneira mais assertiva e honre o seu compromisso com o consumidor. O seu compromisso é com o consumidor. Então honre esse compromisso com o consumidor. Falhou no dever de informar, causou dano, indenize. Professora, não tem indenização espontânea, por isso que vocês estão aprendendo essa matéria, né? Então, muito provavelmente as negociações talvez morram sem qualquer tipo de solução e os senhores terão que ajuizar a demanda, né? Entendido com relação a isso? Então temos aí essas possibilidades. Maria Helena, tem excludente? Tem, previstos no artigo 12, parágrafo 3º e artigo 14, parágrafo, agora não lembro se é o 3º também, né? Acho que é o 2º. Então nós temos aí no artigo 12, parágrafo 3º, exatamente as excludentes, né? Então, quais são essas excludentes do fornecedor? Artigo 12 e 14, parágrafo 3º. Né? No inciso 1 é muito claro, eu vou ler o do artigo 12, que é do produto, que fica mais claro, né? Então, o inciso 1, que é aparentemente inócuo, né? Ele diz o seguinte: está excluída das responsabilidades do produto. Vejam que sempre quem tem que provar isso, porque vai haver inversão do ônus da prova nesse caso, será o fornecedor ou o fabricante, né? Então, não há responsabilidade do fornecedor do produto se ele provar que não colocou no mercado. Aí você fala, mas Maria Helena, isso daí me parece lógico. Mas, gente, o que tem de coisa falsificada no mercado não está escrito, né? Genérico, desculpem, né? Os senhores vão encontrar produtos que não foram fabricados. E às vezes eles têm um controle de qualidade, muitos deles têm não só controle de qualidade, mas também de produção. Então, eu vou falar, pera um pouquinho, isso daqui não é nosso. Isso daqui o senhor comprou, ou de segunda linha, sei lá, mas nós nunca colocamos esse produto no mercado. Houve alguns anos atrás um vazamento por conta de não pagamento de direitos trabalhistas de algumas marcas muito famosas na Europa, e alguns empregados pura e simplesmente colocaram à venda as bolsas que seriam lançadas no calçadão, né? Então colocaram à venda para que os consumidores adquirissem. O que fez a marca em questão? Não colocou o produto no mercado. Ah, mas Marilene, eu comprei, mas você não comprou do fabricante. O fabricante nunca colocou esse produto no mercado. Como houve o vazamento e você colocou a preço de banana aquela marca carésima, eles optaram por não fazer o lançamento, até porque eles não sabiam a qualidade dos produtos que tinham sido furtados da loja, da fábrica. Estavam prontos, não estavam, terminaram de qualquer jeito, querem detonar a imagem da empresa. Então, a política adotada pela empresa foi: não vamos colocar esse produto no mercado. E aí ficou muita gente aí a ver navios com bolsas carésimas na mão, reclamando, ó, aqui tem um defeito de costura, esse produto não foi lançado. Ah, mas tem a marca de vocês, o seu... Não, a senhora comprou aqui na loja. Não, né? O produto não foi lançado.
Tem lojas que mantêm o nosso cadastro, né? Então, aí fica muito fácil aferir se foi uma compra regular ou irregular, né? O probleminha é, colocou no mercado? Se não colocou, como é que vai reclamar? Né? A gente vê às vezes a pessoa reclamando de uma Mont Blanc que não foi lançada, né? Você fala assim, Mont Blanc não é, né? Então, certamente, se for até lá, vai pagar um mico, né? Como se diz popularmente, imenso, porque não colocou o produto no mercado, o produto pode até estar com defeito, mas não é que o senhor vai reclamar, não é produto dessa marca. É ruim, sobretudo se você recebe um presente que você acha que é daquela marca e você como consumidor vai lá reclamar, na boa fé. Porque quando eu dei esse exemplo, certamente vocês pensaram assim, que idiota é esse que vai lá reclamar de um produto que ele sabe que ele comprou. Ah, tá bom, gente, muita gente foi lá comprar uma marca carésima de bolsa e deu de presente. A pessoa quando foi reclamar, teve um problema na costura. Aí que ficou sabendo que na verdade essa bolsa não foi comprada lá, né? Ou aquela não era uma Mont Blanc, ou coisas do gênero, né? Então, infelizmente, isso daí acontece numa sociedade que vive tanto pela imagem como se vê ultimamente, né? Então, aqui a gente também tem aquele problema daquelas cartelas de comprimido, que foi da Lavra o voto da ministra, por isso que estou lendo, da ministra Fátima Nancy Andrighi, do STJ, cartelas de comprimidos sem princípio ativo, na realidade pílulas de farinha utilizadas para teste de maquinário, acabaram atingindo consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. O laboratório fabricante do anticoncepcional defendeu-se com base na excludente, que ele não colocou o produto no mercado. A tese foi rejeitada no tribunal, ao entendimento de que não houve descarte eficaz no produto teste. Isso é verdade, né? Eles não comprovaram que eles fizeram descarte. Ao contrário, né? Esses produtos chegaram, as pessoas, as mulheres engravidaram, né? Ainda deu algum divórcio, né? Porque se estava tomando o anticoncepcional, o marido começou a desconfiar de alguma outra coisa, então ainda tivemos esse tipo de problema. Mas ela continua, e eu vou tomar a liberdade de ler, em nada socorre a empresa assim a alegação de que até hoje não foi possível verificar exatamente de que forma as pílulas teste chegaram às mãos das consumidoras. Olha, essa não é uma obrigação da consumidora. Estava dentro do invólucro da empresa? Sim. Com a marca do laboratório? Sim. Pague a conta. E essa conta não ficou barata, né? Até porque você não vai pagar só pela gravidez, né? Aquele serzinho ele nasce, ele cresce e ele não necessariamente foi planejado. Não. Aliás, não foi, né? Senão a pessoa não estaria tomando o anticoncepcional. Então, tá aí, a questão não é, a empresa não teve a intenção, fantástico, só faltava agora colocar pílula de farinha no mercado, placebo toda hora. Então, isso daí foi teste para maquinário, fenomenal, então descarte, né? Então, a questão do descarte é muito importante. Essa é uma questão que não pode inverter e trazer como ônus para o consumidor. Esse é um problema do fabricante, tá? Então, tá aí. A excludente seguinte é da inexistência do defeito. Olha, para provar que não houve o defeito, quem vai ter que fazer a prova pericial, de novo, é o fabricante. Portanto, você vê mais uma vez que a ideia aqui é que o fabricante que prove em perícia a inexistência do defeito, o que vai ser muito complicado. Aí vai ter aquela história do fortuito interno e externo que a gente já tratou, não vou repetir aqui, né? Então fica aí uma coisa mais complicada para ele provar a inexistência do defeito. Faça a perícia, boa sorte. Se realmente não existiu o defeito, né? Então julga-se improcedente o pedido formulado. Se não, geralmente quando cai na perícia, eles até tentam prorrogar um pouquinho mais a questão da perícia e depois fazem uma proposta de acordo, porque vem a impossibilidade de ganho efetivo, né? Então aqui é excludente. Então você tem aí essas duas
possibilidades de excludente. A terceira é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que é uma excludente de exclusão aí, causa de exclusão do nexo do causal equiparável aí à força maior. Então, culpa exclusiva do consumidor em sede de responsabilidade fica uma coisa complicada, né? Como da responsabilidade objetiva, poderia falar-se em culpa concorrente, né? Então, culpa concorrente onde não tem culpa, aqui ficou minimamente estranho, né? Aqui você tem aqueles probleminhas de hotel, de culpa concorrente da vítima, acaba trazendo uma redução no valor indenizado, né? Então, mas é uma questão mais complicada, né? É aquela história de você sinalizar qual é a profundidade da piscina, o hóspede vai lá e acaba causando a lesão, ou tendo a lesão. Tá bom, você exclui a responsabilidade do hotel de forma absoluta ou vai ser concorrente, né? Nós temos aí o STJ decidindo, já num RESP mais antigo, decidindo pela culpa concorrente. Ou seja, o hotel teve minimizado aí o valor, mas acabou arcando com algum valor aí para o consumidor. Então você vai falar assim, professora, mas isso não é justo, os hotéis não gostam nem um pouco disso. A intenção é que você tem que ter sempre alguém monitorando como se o consumidor fosse um idiota e não soubesse ler. Mas, gente, nós tivemos parques de diversão que fecharam por conta disso. Embora tivesse escrito ali bonitinho que não pode com excesso de peso, nós tivemos casos recentes, com excesso de peso, com um número de X de pessoas, a pessoa foi lá, sofreu um acidente gravíssimo no primeiro dia do parque. Quer dizer, não sabe ler. Né? Pior, o parque vai ter que arcar? Provavelmente. Né? Então, com essas excludentes, entendam que essas excludentes, senhores, elas são excludentes porque elas atingem o nexo causal. Então, você exclui o nexo causal. Você não exclui culpa, porque a gente não fala em culpa. Né? Lembrem-se da regra. Pode ter responsabilidade sem culpa? Pode, mas não pode ter responsabilidade sem nexo causal. Então, hoje foi para a gente estabelecer exatamente em que hipótese o nexo causal fica de fora. E mais uma vez eu posterguei e deixei para o nosso próximo encontro, acidente de consumo, mas a atividade dele virá antes, tá? A gente vai, até porque trata de nexo causal. Eu tinha falado das excludentes antes de tratar do tema, porque esse é um tema bem atual e que a gente vai examinar logo mais, né? Senhores, ficamos por aqui. Agradeço. Se tiverem alguma dúvida, utilizem o chat que nós temos o nosso encontro marcado sempre, né? Ou então apresentem aí pelo e-mail que está sempre fornecido para os senhores também as suas dúvidas, terei o maior prazer em respondê-las. Ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem bem, cuidem-se. Abraços virtuais a todos.